Galera, bom dia aí para todos, beleza? Estamos nesse domingão aí em que nós vamos começar o dia falando de administração pública e gestão pública, né? Que é a disciplina que a gente estava programada aí para iniciar. Pessoal, eu vou fazer uma introdução antes de nós entrarmos nas questões, porque eu quero que vocês entendam inicialmente como que foi o processo de introdução, como nasceu a administração pública no Brasil. O que está sendo a administração hoje, o que foi a administração pública na década de 30, o que foi a administração pública na época colonial e até mesmo na transição do Brasil Império para o Brasil República. Não vou me aprofundar muito não, por quê? Porque no comentário das questões a gente vai ver algumas nuances. Mas a base que eu vou explicar agora, galera, vocês podem pegar isso e aplicar em qualquer concurso público, qualquer um. Vocês podem pegar essa explicação que eu vou dar e vocês vão ver que pelo menos 2 questões da FAB vocês matam só por essa introdução. E se cair novamente sobre esse assunto, só com esse quadro aqui hoje, vocês vão matar várias questões. E eu vou fazer uma linha do tempo igual eu fiz com o TGA. Quando a gente estuda a administração privada, eu não fiz uma linha do tempo com vocês para Taylor, Fayol, Elton Mayo, Peter Drucker, eu não fui mostrando a evolução da administração ao longo do tempo? É o que nós vamos fazer agora para a gente poder memorizar, entender a evolução da administração pública, beleza? Faz de conta que isso aqui é uma linha reta, tá, pessoal? Galera, a burocracia, essa burocracia que nós vamos estudar aqui, elas têm as mesmas características da teoria da burocracia que a gente estuda em TGA. As mesmas. Por quê? Porque a administração burocrática ela foi introduzida no Brasil com base nos estudos do Max Weber. Então, é bizu estudar? É pra caramba, porque se ela não cai por administração pública, ela cai por administração geral. Beleza? Quando que foi descoberto o Brasil? Tem certeza? Eu fui em Lisboa, no museu da onde dizem que saiu a parada lá. Não sei se bate muito bem com isso aqui não, mas vamos lá. Bom, pessoal, inicialmente vocês podem observar que eu coloquei algumas datas aqui só para a gente poder demarcar o início e o fim de cada, vou chamar assim de escola da administração, ou de cada período da administração. O primeiro período que nós observamos aqui é o período chamado de administração patrimonialista ou patrimonialismo, que foi um período da descoberta do Brasil até 1930. Galera, observem que aqui tem 430 anos. Então, o Brasil aqui era pré-colônia, depois virou colônia, depois virou império, depois teve o período presidencialismo, republicano, oligárquico, até chegar em 1930. Aqui nós tivemos a Constituição de 1824, nós tivemos a Constituição de 1891, nós caminhávamos aqui até que houve a Era Vargas, né? O golpe dado por Vargas, porque ele perdeu as eleições para Júlio Prestes, tomou o poder e a partir daqui então ele introduziu a chamada administração burocrática. Bom, vamos primeiro falar da administração patrimonialista, ou do patrimonialismo. Quais são as características que marcam esse período aqui?
Primeiro, nepotismo. Alguém não sabe o que é nepotismo, pessoal? Colocar o amigo dos amigos, colocar o pai, o irmão, a mãe, namoranha, colocar a equipe ali para poder trabalhar com eles. Então, hoje, o nosso ordenamento jurídico, ele tem o entendimento do STF, que é a súmula vinculante número 13, que fala sobre isso, a possibilidade ou não de colocar parentes para determinados cargos públicos. Mas isso é um assunto da área do direito, que eu vou até debater depois com vocês na Lei 8.112. Quando nós estivermos falando em ocupação de cargos públicos, eu dou uma explicação dessa súmula vinculante. Aqui, podia tudo. O cara poderia colocar a mãe, o pai, o irmão, o filho, o neto, o primo, quem ele quisesse para ocupação de cargos públicos. Então o nepotismo era liberadão. Bom, junto com o nepotismo, existia o tal da corrupção. Aí alguém pergunta assim, pô, mas Rodrigo, tu está falando de quando? De ontem ou de hoje? Gente, calma. A gente está estudando para concurso público. Calma. Então, uma coisa é aquilo que vai cair na prova e outra coisa é aquilo que a gente observa no dia a dia. Entendeu? O Brasil, ele já iniciou com um sistema corrupto. Gente, olhando para esse quadro aqui, cai a seguinte pergunta na prova de vocês. Qual foi o primeiro sistema de administração implantado no Brasil? Olha para o quadro, o que vocês respondem? Hã? Qual foi, gente? Implantado foi o burocrático. Isso é uma pegadinha. Ah, mas Rodrigo, e a administração patrimonial? Ela não foi implantada, ela nasceu. Quando a galera chegou ali fazendo o escambo com os índios ali, fazendo aquela troca tal, não sei o quê, pum, os portugueses dominaram e começaram a de fato administrar a terra, não existia nenhum modelo de administração. O modelo era o que eles criavam na hora, era o pioneirismo no início do século XVI. Então a administração patrimonialista, ela não foi implantada, ela nasceu junto com o Brasil. Então a primeira implantada foi a burocrática, que a gente já vai falar dela. Então, nepotismo, corrupção. Galera, aqui costuma cair muito em concurso, muito. Isso que eu vou escrever aqui, ó. Tá em itálico porque é latim, tá? Galera, res príncipes. O que acontece? Existe uma diferença entre o que nós chamamos de res pública, coisa pública, e res príncipes, coisa do príncipe ou coisa particular. Nesse período aqui, pessoal, quem ocupava cargo público não tinha preocupação em diferenciar, em separar, em distinguir aquilo que era público daquilo que era privado. Então, o camarada se ocupava do cargo e todos os privilégios que ele tinha era de cunho pessoal. Então, o carro, por exemplo, que era da empresa do governo, ele usava para dar rolé, para pegar gente, para ir para a praia, o caramba quatro, ele se apossava como se fosse dele. O cargo que lhe dava alguns direitos e prerrogativas, ele estendia isso para algo pessoal. Então, aqui não existia o interesse em administrar ou gerir a res pública, a coisa pública. Aqui, o cargo era direcionado para obter vantagens na res príncipes, na coisa, no fato do príncipe, na coisa pessoal, objetivos pessoais. Nepotismo, corrupção, res príncipes. Prebendas. Gente, o que eram ou o que são prebendas? Os cargos eram muito bem remunerados
mas a galera ganhava demais mesmo, muita grana, e não trabalhava. Então, tipo assim, porque como era feita a nomeação nessa época? Galera, depois eu mando para vocês, eu tenho um artigo que eu encaminhei para uma revista falando sobre a história da administração pública, um artigo que eu encaminhei, em que eu mostro ali em detalhes das épocas do coronelismo e tudo mais, como que eram feitas as nomeações. As câmaras de vereadores eram chamadas Casa dos Oficiais ou Câmara dos Oficiais, em que as nomeações eram feitas todas na base do apadrinhamento. Então, tu és a minha amiga, eu te nomeio. Tu vais ganhar muito e vai trabalhar pouco. Por quê? Porque, tudo bem? Bom dia. Por quê? Porque os cargos eram prebendas. Ganhava-se muito, trabalhava-se pouco. Tem um outro detalhe aqui, bem nessa época, já num período adiantado do Brasil colonial. O bacharel, ele era o doutor da época. Então, quem tinha dinheiro mandava os filhos para fora para eles poderem estudar e voltar como doutores. Esse doutor, bom dia. Bom dia, cara. Passa na frente da câmera ali e dá um tchau pro pessoal ver que você chegou atrasada. Então, galera, o que acontece? Os bacharéis eram camaradas super admirados, porque eles eram os doutores, o doutor. E bastava ele chegar e mostrar o diploma, ele já ganhava um cargo público, um cargo alto, um cargo muito bem remunerado, independente dele ter qualificação para aquilo ou não. Aqui, pessoal, nessa época, não existia meritocracia. Aqui, nessa época, não existia a seleção para ocupação de cargo público. Todo o processo seletivo baseava-se apenas numa frase: eu quero. Quem que o senhor quer? Não, eu quero aquele ali para ocupar lá. Eu quero ela para poder... Eu quero. Era o tal do R quero, do regulamento do quero assim, o regulamento é esse. Pronto, vai ser assim. Não existia uma norma, não existia uma lei que impedisse isso. Bom, o Brasil foi caminhando. A gente sabe que em 1824 teve a primeira Constituição do Brasil. Foi uma Constituição outorgada por Pedro I. Ele tentou fazer uma Constituição em 1823. A galera quis reduzir o poder dele. Ele dissolveu o parlamento e em 1824 ele fez outorgar uma Constituição. Foi caminhando, houve o golpe da maioridade, quando chegou em 1889, o que aconteceu com o Brasil? Dia 15 de novembro de 1889? Proclamação da República, né? Todo mundo sabe que o Deodoro da Fonseca morava ali na central do Brasil, no campo, do lado do Campo de Santana. Ele atravessou a rua com as tropas que ele conseguiu reunir, cercou o Palácio Duque de Caxias, que hoje é aquele quartel que era um quartel-general do Exército, mas que antes disso era onde ficavam os ministros do Brasil. Ele cercou a tropa, só que quando ele chegou lá, ele deu de frente com quem? Quem estava lá dentro? Floriano Peixoto. Então, Floriano Peixoto, que fazia segurança pessoal dos ministros, 2 marechais, 2 generais, 2 caras de alta patente no Exército bateram de frente. Qual foi o acordo? Não ia ter confronto entre as tropas, não houve confronto, só que o primeiro-ministro brasileiro era o Visconde de Ouro Preto. Era o cara que era desafeto político do Deodoro. Deodoro mandou prender o Visconde de Ouro Preto, dissolveu o parlamento, mandou geral, baniu tudo. Só que como ele ficou com o poder na mão, o que ele ia fazer com o poder? 2 caras que eram de pensamentos republicanos apoiaram ele e falaram: chefe,
assine essa paradinha agora, proclama a república, o senhor já dissolveu o parlamento, o poder está na mão do senhor. Notifica Dom Pedro II, que está lá em Petrópolis, não está nem sabendo o que está acontecendo agora nesse barata voa. E aí no dia 15 de novembro, então, ele proclamou a república, fez um desfile 10 horas da manhã no centro da cidade. Ele foi pessoalmente, o Deodoro, lá em Petrópolis, notificar que a partir daquele momento não tinha mais imperador. Ele prendeu o Visconde de Ouro Preto, dissolveu e a partir daí ele instalou um governo provisório. 1889, 2 anos depois, o Brasil teve a primeira Constituição republicana, que foi a Constituição de 1891. O que aconteceu de importante nessa Constituição? Aqui foi instituído o federalismo. O Brasil, então, passou a ser uma república federativa do Brasil. O que é um federalismo? É que o poder político e administrativo seria descentralizado. Os estados e municípios teriam seus legisladores próprios e teriam seus governadores próprios. Então, o poder que era centralizado no rei e na coroa foi dissolvido. Nesse exato momento, nós temos União, estados e município. O Distrito Federal ele foi trabalhado mais um pouquinho depois disso. Mas hoje nós entendemos que as pessoas políticas, os entes federados, nasceram aqui, na descentralização, na retirada do poder central para o poder dos estados e o poder dos municípios. Bom, 1891 entrou o presidente, Deodoro. A gente sabe que um tempo depois ele renunciou por causa da primeira revolta da Armada. Quem assumiu o governo? Floriano Peixoto. Governou de 1891 a 1893 com um golpe também, mas a gente não precisa entrar em detalhes. Foi um golpe porque ele chutou a Constituição. Era para ele ter feito eleições, ele não fez e se manteve no poder até a segunda revolta da Armada. Bom, a partir daqui, pessoal, esse períodozinho aqui, ó, foi um período das oligarquias. Qual é o significado da palavra oligarquia? Significa que o poder ele é pertencente a um determinado grupo. Ou seja, o que é uma oligarquia? É um grupo pequeno dominando muitas pessoas. É o poder centralizado num grupo de pessoas em que eles dominam a grande massa. As oligarquias que ocorreram nesse período aqui, pessoal, ficou denominado como política do café com leite. Por quê? Porque São Paulo e Minas, São Paulo, principal produtor de café, Minas, o principal produtor de leite, eram os estados que manobravam com a economia nacional. Então, um período era paulista, outro período era mineiro. Um período era paulista, outro período era mineiro. Eles iam se revezando no poder, iam se revezando em governar o Brasil. Aí aqui nós temos a sucessão. Primeiro presidente, depois de Floriano Peixoto aqui, o primeiro presidente civil foi Prudente de Moraes, né? Depois passou para Campos Salles, depois Rodrigues Alves. De 1910 a 1914 foi o Marechal Hermes da Fonseca, voltou a um governo militar novamente, caminhou até chegar em 1929. 1929 deu ruim, porque o presidente era o Washington Luiz. E ele tinha que indicar um outro camarada. Ele não poderia ter indicado o Júlio Prestes, porque o pacto era um governo paulista, um governo mineiro, um governo paulista, um governo mineiro. Ele tinha que indicar um mineiro, ele indicou um paulista. E aí, quando ele indicou o Júlio Prestes, por coincidência, o Júlio Prestes ganhou.
Só que o que o Getúlio Vargas fez? Getúlio Vargas, ele perdeu as eleições, só que quem era o vice do Vargas era um camarada da Paraíba que foi assassinado. Houve uma comoção nacional, ele aproveitou desse momento, dessa comoção, juntou com as tropas do Exército do Rio Grande do Sul, marchou até o Rio de Janeiro e tomou o poder. Não permitiu com que o Júlio Prestes assumisse em 1930. Tem um detalhe, em 1922, um pouco antes, no governo de um presidente chamado Arthur Bernardes, houve um movimento chamado tenentismo, e foram esses caras que apoiaram Vargas, os jovens tenentes revolucionários. Bom, o Vargas assumiu em 1930 e permaneceu no poder até 1945. Em 45 ele foi deposto, em 50 ele voltou e ficou até 54. Então ele ficou 19 anos como presidente do Brasil. O que aconteceu de importante aqui nesse período, que é o que nos interessa para a prova? Bom, esse cara, em 1934, ele fez publicar uma Constituição Federal que foi conhecido como a Constituição, a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, a CLT nasceu aqui. Consolidação das leis do trabalho. Então, quando a galera fala trabalhar no regime de 8 horas por dia, 40 horas semanais, 1 hora de almoço, a cada 12 meses, 1 mês de férias, remunerado, acrescentado em 1/3 e tal, e tal, e tal, e tal, foi aqui, ó, 1934. Só que essa Constituição, ela não nasceu assim por livre e espontânea vontade. Se a gente observar na história, 2 anos antes, teve uma guerra, uma revolução, uma chamada Revolta Constitucionalista, que foi uma guerra entre São Paulo e o governo. São Paulo e a União, Brasil contra São Paulo. E aí, 2 anos depois, ele fez constar essa Constituição de 1934. Então, aqui nós temos as consolidações da Lei do Trabalho. 3 anos depois, nós temos uma outra Constituição. Essa cai em prova pra caramba. Essa cai muito em prova. E é essa que a gente vai ficar ligado. Sabe por quê? Porque nessa Constituição aqui, ele faz previsão, nasceu 1 ano depois, previsto nessa Constituição, numa coisa chamada DASP. O que é o DASP, pessoal? Departamento de Administração do Serviço Público. Ele criou um departamento para moralizar e derrubar tudo isso aqui. O DASP, então, ele foi encarregado de introduzir a meritocracia. Como que foi introduzido a meritocracia, pessoal? A Constituição de 37, ela fez previsão legal de concurso público. Qual era a ideia de Getúlio Vargas? Quem tem que ocupar o cargo não é o amigo dos amigos dos amigos dos amigos. É o cara que tem que estudar e passar no concurso público. Se ele mostrar que tem competência, ele assume o cargo. Se ele mostrar que tem capacidade, ele assume o cargo. Então, as ideias do Max Weber, e vocês sabem que o Weber ele morreu na década de 20, passou a refletir aqui. O Brasil entendeu que o modelo weberiano burocrático naquele momento era o melhor modelo a ser adotado. Então, meritocracia, concurso público, outra coisa. Estabilidade.
Galera, o Weber, ele era filho de político e ele observava o que acontecia no mundo político através do próprio pai dele, na Alemanha. E aí, por que ele entendeu que haveria estabilidade? Por conta disso aqui, ó. Ele entendia que os ocupantes de cargo público eram pertencentes a 3 níveis. Você tinha aqui os políticos, você tinha abaixo dele os indicados políticos, que eram os ministros, secretários, né? E tinha aqui na base os chamados burocratas. Quem eram ou quem são os burocratas? São hoje o que nós chamamos de servidores. E aí, pessoal, qual era o contexto? Esse cara aqui no topo da pirâmide estava sempre trocando. A cada 4 anos, a cada 5 anos, a cada 6 anos, trocava tudo. Quando esses trocavam, esses aqui também trocavam. Então, esses 2 aqui eram transitórios. Essa galera não poderia ser transitória. Porque se todo esse pessoal que carrega o serviço público nas costas também fosse transitório, a sociedade iria sofrer com a inconstância dos serviços públicos, da prestação dos serviços públicos. Então, a estabilidade, ela não foi criada inicialmente para proteger o servidor. Ela foi criada para proteger a sociedade, para que nós pudéssemos ter um serviço prestado pelo governo de qualidade, sem que essa galera aqui fosse atingida pela transitoriedade dos 2 níveis. Estão conseguindo entender? Então, o Weber, ele pensou na estabilidade do servidor não para blindar apenas o servidor da mutabilidade, da transitoriedade dos níveis acima. Isso também é uma verdade, mas não é a única. A verdade é que esses servidores, para que eles pudessem prestar um serviço de qualidade à sociedade, eles não poderiam ser atingidos pelos níveis políticos acima. E aí, o que a Constituição fez de 37? Trouxe para cá e fez a previsão de estabilidade após 5 anos de serviço público. A Constituição de 88 alterou, hoje nós estamos em 3 anos, não mais 5, mas durante muito tempo permaneceu por 5 anos, que fez constar aqui. Bom, outro detalhe que é uma marca da administração burocrática, impessoalidade. A impessoalidade, pessoal, ela pode ocorrer diante de uma outra característica que eu vou colocar aqui, ó, e vou explicar os 2. Regulamentação. O que aconteceu nesse período aqui? O Brasil passou a regulamentar as normas. As ordens não poderiam ser apenas ditas, faladas, orais. As ordens tinham que ser escritas, porque a publicação de uma ordem ou a publicação de uma norma, ela trazia consigo o que nós chamamos hoje de eficácia jurídica. Então, por que isso promovia a impessoalidade? Porque eu não precisava me indispor com ela. Eu sabia o que tinha que fazer, ela também sabia, porque estava tudo escrito. Pô, Rodrigão, dá entrada aí nesse documento para mim. Eu só atendo até meio-dia. Você sabe disso, está escrito. Acabou. Então, a burocracia, ela foi altamente regulamentada. As normas eram todas escritas. Valia o que estava escrito. Ponto. Bom,
Deixa eu apagar aqui que eu vou explicar uma outra coisa para vocês. Olha o pratinho, o paninho do professor. Ah, não. Ah, você vai tirar uma foto? Pode tirar foto, fica à vontade aí. Fica à vontade. A casa é sua. Galera, vocês estão entendendo? Tá entendendo? Legal? Eu tô falando pra caramba, se não entender, pergunta. Tô falando aí, ó. A vantagem do curso ser online é que você vai poder assistir milhões de vezes depois. Hoje, os cargos de comissão, que são de livre nomeação e exoneração, pode dizer que tem uma característica da administração patrimonialista? Eu vou explicar. Quando a gente estiver entrando aqui hoje, eu vou te explicar o que acontece hoje. Entendeu? Então, por enquanto, a gente está só caminhando. A gente vai chegar lá. Galera, impessoalidade, regulamentação, normas. Isso trazia um problema. O cidadão não era bem atendido. Por quê? Porque os camaradas, eles eram tão cegos em cumprir o que estava escrito que ele não olhava para o cidadão. O anseio do cidadão. Então, o cidadão, ele queria, por exemplo, um serviço público de qualidade, algo mais acessível a ele, algo mais direcionado para a personalidade dele, ou seja, algo personalizado mesmo. Não tinha, porque aqui a gente só faz o que está escrito. Acabou, não tem conversa. Essa regulamentação, pessoal, ela fez criar nesse período aqui, eu vou colocar aqui em cima, vou colocar aqui, cadê? Vou colocar aqui, depois eu apago. A regulamentação, ela trouxe uma coisa que cai pra caramba em concurso público. Uma coisa chamada controle a priori. Podem anotar isso, pode anotar isso. Teoria da burocracia, controle a priori. Rodrigo, o que é o controle a priori? As normas eram tão rígidas, as normas eram tão frias e rígidas, que ela não admitia flexibilidade alguma para mudar. Então, o administrador, quando ia fazer alguma coisa, ou até mesmo emanar um ato, o regulamento já dizia para ele tudo o que ele tinha que fazer. O controle já era feito, já era realizado antes mesmo dele emanar o ato. Controle a priori. Por quê? Por causa da regulamentação. As normas e regulamentos fez criar um controle a priori que tinha por característica ser um controle rígido. Tá tudo escrito, não tem papo. Então, olha só, 1937, pá. Só que, galera, o Brasil, ele foi mudando nesse período, né? As coisas foram acontecendo. Em 1945, o Vargas foi deposto. Em 1950, o Vargas voltou. 24 de agosto de 54, suicidaram Vargas. É assim que dizem, né? Dizem que suicidaram Vargas. O meu bisavô trabalhou na segurança do Vargas. Meu bisavô era um dos seguranças do Getúlio Vargas. E até um tempo atrás, a minha avó tinha um presente que o próprio Vargas deu para os funcionários dele, que era uma medalha de bronze. Em uma homenagem a alguma coisa lá. Minha avó tinha e tal, e mais algumas coisas. Então, meu avô, no dia da morte dele, chegou em casa contando que suicidaram o presidente.
né? Mas até hoje é igual aquela... Quem foi? Igual o JK. Quem matou o JK, né? Ninguém sabe. Então, no dia 24 de agosto, ele, né? Faleceu. Houve aquela coisa toda, tal. A galera, interinamente, foi assumindo ali. O general Henrique Teixeira Lott e não permitiu que houvesse um golpe por parte da UDN, que era um partido político de oposição, e aí fez com que as eleições fossem organizadas para que quem assumisse... Quem ganhou as eleições? Quem assumiu depois de Vargas, gente? General Eurico Gaspar Dutra. Beleza? O Eurico Gaspar Dutra. Bom... Quando o general entrou, o Eurico Gaspar Dutra entrou, pessoal, começaram a haver um monte de planos de governo. Então, quem estuda economia brasileira tem que estar atento. PAEG, primeiro PND, segundo PND, plano de metas, plano SALT, que é o do JK, saúde, alimentação, transporte e energia. Ou seja, o Brasil saiu aqui, em 45 terminou a Guerra Mundial. Vou botar para cima. 1945. Houve o fim da guerra. Da Segunda Guerra Mundial. Então, nesse contexto, o Brasil passou a fazer mais articulações no campo econômico e político com os países, principalmente Estados Unidos. Por quê? Porque nesse período da guerra... A Companhia Siderúrgica Nacional foi construída com dinheiro com dólar americano, num acordo para o Brasil poder participar da guerra. Chegamos em 1967. 1967. O que aconteceu, pessoal, em 1967? O Brasil... observou que a burocracia, por ser muito rígida, não permitia com que ela estabelecesse uma relação negocial com particulares e tudo mais de forma mais livre, mais descentralizada. Então, houve a primeira tentativa, na verdade não foi a primeira, tiveram outras duas aqui nesse períodozinho aqui, ó. Mas foi a primeira lei... Um decreto, na verdade, lei, que é o Decreto-Lei 200, de tentativa de descentralização administrativa. Então, em 1967, houve a edição do Decreto-Lei 200. O que esse Decreto-Lei 200, pessoal, trouxe para nós, e é importante vocês saberem disso, porque tem uma questão que eu comentei, que, tem que pegar esse lance aí. Olha só, o Decreto-Lei 200 foi ele que permitiu a descentralização administrativa dos entes. Opa! Eu vou tirar ente, vou botar entidade só para a gente não confundir com ente político, tá? Vou botar aqui, ó. Entidade, das entidades. Das entidades. Bom, quem são as entidades, pessoal? Autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade e economia mista. Essas são as entidades. O Brasil teve uma jogada boa, mas brasileiro é fogo. Brasileiro é fogo. Eles não sabem aproveitar uma coisa boa para fazer algo bom. Quem está no poder quer fazer algo bom para ele, para se beneficiar. E foi o que aconteceu aqui. E eu vou dar uma explicação, porque isso foi uma questão de concurso. Segura essa ideiazinha aqui que eu vou explicar depois que eu apagar o quadro para fazer uma comparação. E é um quadro muito bisurado que eu vou fazer para vocês terem ideia do que aconteceu com o Decreto-Lei 200. E logo aqui, a Constituição de 1988. Aqui, eu vou botar aqui, ó.
essas duas situações eu vou explicar à parte, beleza? Bom, galera, em 64 começaram os governos militares, né? A gente tem ali, em 31 de março de 64, houve a dissolução, tiraram o presidente, que era o João Goulart, entrou então o primeiro presidente militar nessa época, que foi o Castelo Branco, né? Marechal Castelo Branco. A partir daí, houve a sucessão do Costa e Silva, até chegar aqui, próximo aqui, bom dia, até chegar aqui próximo, que foi o quê? O João Batista de Oliveira Figueiredo. Ele, então, permitiu, né, a saída... Calma, não chega apagando não. Opa, chega apagando não, fica tranquila. Então, o que o Figueiredo fez, pessoal? A transição do governo das mãos dos militares para a mão dos civis. Tancredo Neves ganhou as eleições, não assumiu porque disseram que ele tinha uma doença que ninguém até então tinha falado, uma tal de diverticulite, né? Uma paradinha meio sinistra que até hoje ninguém sabe, uma teoria da conspiração também aí. Quem matou o JK, qual doença matou o Tancredo, essas coisas assim, né? Bom, enfim, José Sarney assumiu. Alguns livros, preste atenção no que eu vou falar, hein, gente? Alguns livros entendem que o gerencialismo começou aqui na Constituição de 88, no período chamado de redemocratização. Alguns livros. Para nós, aqui na sala, para concurso público, o marco foi 1990. Foi quando o Collor assumiu. Por que eu coloquei entre parênteses 1995? Porque em 1995, o Bresser Pereira, que era ministro do FHC, ele editou um plano chamado Plano Diretor da Reforma do Estado, que era o PDRE. E alguns entendem, então, que o gerencialismo ele foi implantado a partir daqui, desse PDRE. Plano Diretor da Reforma do Estado, PDRE. Entendeu? Foi editado pelo Bresser Pereira, em que ele coloca ali qual é a função do Estado, quais são as atividades típicas e exclusivas do Estado, quais são as atividades que ele pode delegar para particulares, quais são as atividades que podem delegar para estados e tudo mais. Então é um plano diretor que ele reformou o Estado e diz assim: esse é o seu papel, esse você pode delegar, esse você não pode delegar. Mas para nós, aqui para o nosso concurso, 1990 foi o marco da implementação do gerencialismo. Galera, até agora, tudo tranquilo? Tá dando para a gente poder entender legal? Tá de boa? Olha só, tudo que eu falei até agora, ficou tranquilo de entender? Até o gerencialismo, nós vamos agora entrar no gerencialismo. Eu falei de administração pública na parte do patrimonialismo, nepotismo, corrupção e tal. Falei da administração burocrática e agora eu vou falar do gerencialismo. Até agora, então, ficou tranquilo de entender? Tá suave? Vou apagar aqui, então, uma parte para a gente poder explicar, então, o gerencialismo. Tá beleza? Pode ser? Tira foto.